A paz do Senhor, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo do número 11 ao 31. A parábola do filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 31. Os irmãos acharam, os irmãos em casa também, acredito que estejam procurando. Vamos todos participar da leitura da palavra de Deus. Amém? Amém. Diz assim as Escrituras Sagradas. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, mandando para o seu campo a fim de cuidar dos pobres. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Cuidando de si, ele disse-lhe: quando os empregados do meu pai têm comido de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assim levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Coloque um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Traga o meu filho gordo e magro. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu ao encontro com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou todos os bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, pedir ao Senhor que continue nos abençoando e derramando a sua graça sobre as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos em Tua presença. Queremos nesta noite, meu Deus, Te adorar por tudo quanto tem feito nas nossas vidas. Nós Te louvamos pelo fôlego da vida, Te louvamos por estar na Tua presença, Te louvamos porque somos os Teus servos e Tu nos deste, Deus, a oportunidade de servi-lo de todo o nosso coração. Aqui está, Senhor, a igreja resumida em Tua presença. Mas muitos irmãos estão em seus lares, ansiosos, desejosos de estar numa reunião para Te adorar e para Te servir.
Mas neste momento, Deus, juntamente com a tua igreja, quero lhe pedir a tua bênção sobre a vida deste teu servo, sobre a vida desta tua serva, que diante de circunstância não perderam a fé e a esperança, mas mesmo assim estão te adorando, te servindo de todo o seu coração. Outros estão por esta live, outros não podem assistir por algum motivo, outros estão trabalhando. E pedimos, Deus, que a tua mão possa alcançá-los e agraciá-los de uma forma tão gloriosa e tão linda, tão abençoada, que possa conceder a cada um deles a tua bênção, repreendendo todas as enfermidades, abrindo a porta, alegrando o coração, tirando tristeza, tirando angústia, problemas que surjam, que às vezes pensamos em não conseguir enfrentá-los, mas mesmo assim tu tens sido o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e não perdemos a esperança, porque tu és o nosso Deus. Por isso que aqui estamos, te adorando, te servindo para a glória do seu nome. Amém e amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Em rápidas palavras, o pastor Moisés nos pediu que explanasse a palavra do Senhor, uma prévia palavra. Nós acabamos de ler um texto sobre a parábola do filho pródigo. Quantos dos irmãos já ouviram falar a respeito deste rapaz? Um rapaz que tinha de tudo na sua casa. Um rapaz que tinha conforto, tinha casa, tinha um pai, tinha comida, enfim, tinha a proteção do seu pai. Mas ele cometeu alguns erros. Ele quis que o pai dividisse a fazenda e desse para ele o que lhe cabia. Na realidade, ele só poderia receber o que lhe era de direito se o pai viesse a falecer. Mas mesmo assim, o pai dividiu com ele o que lhe pertencia. A Bíblia está dizendo, irmãos, que ele saiu de casa e foi viver numa terra bem distante, vivendo com os amigos, vivendo com as prostitutas, com as farras, com aquilo que a vida lhe oferecia. E ele achava que isto era bom. Enquanto tinha dinheiro, as pessoas estavam ao seu lado. Enquanto ele tinha dinheiro, existiam amigos. Enquanto ele tinha saúde, tinha pessoas do seu lado. Mas a Bíblia diz que naquela terra houve uma grande fome. E ele passou necessidade porque ele gastou todo o seu dinheiro naquilo que não era digno de ser gasto. Ele gastou com as mulheres, acredito eu, a Bíblia não fala, mas com bebidas, em drogas e outras coisas mais. E ele começou a passar necessidade, e sentiu necessidade de sair em busca de um emprego, porque ele precisava se alimentar. Ele achou um emprego, ele foi apacentar porcos, e da mesma comida que os porcos comiam, ele passou a comer também. Ele caiu em si, diz a Bíblia. Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de comida, e eu aqui padecendo fome? Ou seja, eu larguei tudo para trás, eu deixei o conforto da minha casa, eu deixei a proteção do meu pai, eu deixei um quarto com cama bem confortável, enfim, larguei tudo para trás por causa de um prazer passageiro. Ele caiu em si, diz a Bíblia. Ele disse, eu vou me levantar, eu vou tomar o caminho, eu vou voltar para casa, e vou dizer para o meu pai, eu pequei, sim, meu pai, contra os céus e a terra, me faça simplesmente como um desses teus trabalhadores. Não quero ser mais nada, a não ser um desses trabalhadores. E quando ele começou a caminhar para casa, a Bíblia diz que seu pai o avistou de longe. Agora imaginem, irmãos, a alegria do pai ao ver o seu filho retornando para a sua casa. Ao ver aquele filho que ele achava que nunca mais viria, mas voltava para casa. A alegria do pai, a satisfação do pai em recebê-lo. Na mesma hora, a parábola diz que aquele pai fez uma grande festa, matou um bezerro, trocou as suas vestimentas, colocou um anel no seu dedo, sapatos novos, deu a ele todos os direitos que ele deveria ou tinha perdido, que é dele de direito, e eles começaram a se alegrar. Nós aprendemos muitas lições na vida desse jovem que abandonou a sua igreja, a sua casa, ou melhor. Quantos queridos irmãos abandonaram a igreja, achando que o mundo é um lugar melhor para se viver. O primeiro erro desse filho pródigo foi deixar a proteção do seu pai, achando que lá fora ele poderia sobreviver.
Uma coisa que nós podemos aprender, irmãos, é que não podemos viver sem a proteção do nosso Pai, o Pai Celestial, o Deus Criador dos céus e da terra. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Esse filho pródigo tinha sua proteção do seu pai. Quando ele saiu de casa e foi viver numa terra longínqua, o que aconteceu? Aconteceu tudo que não prestava na sua vida. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu os amigos, ele perdeu o conforto, ele precisou ir apacentar porcos e comer as bolotas que os porcos comiam. Se tivesse na casa do seu pai, nada disso aconteceria. Da mesma forma, queridos irmãos, quando as pessoas abandonam o Evangelho, ele passa a se alimentar das bolotas que os porcos oferecem lá no mundo. Porque o mundo é um verdadeiro chiqueiro, não tem nada a oferecer para aqueles que querem a salvação da sua alma. O primeiro erro dele foi deixar a casa do seu pai. Que possamos não deixar a casa do nosso Pai, o lugar aonde nós congregamos para adorar ao Senhor e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Outro erro que ele cometeu foi confiar demasiadamente nas pessoas que não faziam parte do seu convívio familiar. Nunca devemos depositar a nossa confiança em pessoas que nós não confiamos. O Salmo do número 1 diz: bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e não anda segundo os conselhos dos ímpios. Bem-aventurado, a palavra diz, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Infeliz foi o filho pródigo que deixou o caminho da felicidade que é ao lado do seu pai para andar no caminho da infelicidade que eram seus amigos. O outro erro que ele cometeu foi não saber administrar as suas finanças. Quando não sabemos administrar as nossas finanças e não sabemos colocar nas mãos de Deus todas as nossas finanças, podemos passar por necessidades. É o que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele confiava no seu pai, o seu pai administrava as suas finanças e dava a ele a devida quantia que era do seu direito por ser filho. Se fosse hoje, seria uma pensão mensal, porque ele era filho e tinha que se sustentar e comprar as suas necessidades. Da mesma coisa, esse rapaz errou em não saber administrar, gastando o seu dinheiro naquilo que não era pão. Que possamos aprender a saber administrar e a confiar no nosso Deus, que devemos oferecer a Ele sempre uma oferta de gratidão para o sustento da obra de Deus, para o sustento da casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus, e desta forma, sabendo administrar aquele que está nos céus, poderá nos ajudar a manter próspero a nossa despensa. Que possamos nunca mesmo, queridos irmãos, abandonar o Evangelho, não fazer como o filho pródigo, aquele que está nos ouvindo, se porventura você se desviou dos caminhos de Deus, que você possa retornar como filho pródigo, porque o Senhor Deus te receberá com toda a alegria, pois a Bíblia diz que o Senhor se alegra, a festa dos céus, quando um pecador se arrepende. Há uma alegria dos céus e uma perca para o mundo, para Satanás, quando uma alma se decide voltar aos caminhos do Senhor. E quando ele volta ao caminho do Senhor, as bênçãos do Senhor começam a jorrar sobre o seu coração. Que a graça de Deus esteja nas nossas vidas, queridos irmãos, que sejamos sábios e inteligentes para nunca abandonar o Evangelho, mas pelo contrário, diante das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, eu enfrento, todos os irmãos enfrentam, mas possamos confiar, não sair debaixo da proteção do nosso Deus, que é o Senhor Criador dos céus. Aquele filho pródigo saiu da casa do seu pai. Isso significa que todas as vezes que alguém abandona a igreja, ele sai debaixo da proteção do Senhor. Que sejamos inteligentes de não sairmos debaixo da proteção de Deus. É aqui que você recebe as instruções de Deus pela sua palavra. É aqui que você recebe o alimento para a sua alma. É aqui